carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F e G. Então vamos lá. Os carros estão saindo dessa cidade, cidade A, e eles vão chegar ou em E, ou em F, ou em G. Beleza. Fazem um caminho passando por diversas outras cidades. B, C, D e assim por diante. Apenas no sentido indicado pelas setas. Isso é muito importante. Como mostra na figura a seguir, tá lá a figura. Os números indicados na seta são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, olha aqui para a cidade A. Tudo bem? Na cidade A você pode ir ou para a cidade B ou para a cidade C. Perceba, você tem 0,2 de probabilidade de ir para C e 0,8 de ir para B. O que significa? Significa que a cada X carros, 80% vai de A até B e 20% vai de A até C. Perceba que essa soma dá 100%, ou seja, 100% são todas as pessoas que saíram de A indo para seja lá onde for. Dessas pessoas que saíram de A, 80% foi para B, 20% foi para C. A gente, ao invés de lidar com porcentagem, a gente vai lidar com esse número decimal aí, que ele representa nada menos nada mais que essa porcentagem. Então 20% é o nosso 0,2 e o 80% é o nosso querido 0,8. Como eu sei isso? Porque 80 dividido por 100, 80%, tá? Não é à toa esse nome. 80%, se você fizer essas contas, vai dar 0,8 e você percebe que isso é 80%. A mesma coisa aqui, né? 20 dividido por 100. 20%, né? 20 dividido por 100. Então, isso é a mesma coisa que 20%. Se você fizer as contas, você vai perceber que é 0,2. Beleza. Isso aqui é só uma pequena introdução sobre a questão. Então vamos lá ao que ele quer. Opa, ao que interessa. Deixa eu tirar essa égua daqui. Deixa eu dar uma apagada boa. Ele diz o seguinte. Ele quer saber qual a probabilidade de um carro ir de A a F. Então ele quer saber o seguinte. Tem lá todas as viagens possíveis. E essas viagens possíveis podem parar em E, podem parar em F ou podem parar em G. Ele quer saber quantos por cento dessa galera que sai para em F. E para fazer isso a gente vai ter que estudar os caminhos a serem seguidos. Por exemplo, todo mundo parte da cidade A, não é mesmo? Então tá lá a cidade A. Então, você está na cidade A, você pode ir para B, por exemplo. Depois para B você pode ir para D, por exemplo. E depois de D você pode ir para F. Você chegou ao seu destino, você foi de A até B, seguindo as flechinhas sempre. De B até D, de D até F. Não tem só essa possibilidade, tem outra possibilidade. Por exemplo, você sai de A, você vai para B, depois você vai para C e depois você vai para F. E tem outra possibilidade, um outro caminho, que você sai de A, já vai direto para C e depois de C vai até F. Legal? Maneiríssimo, né? Então existem esses três caminhos que os carros podem fazer. E daí, pra gente conseguir entender qual é a probabilidade de um carro ir de A até F, a gente precisa estudar as probabilidades desse caminho. Por exemplo, de A até B, 0,8 é a probabilidade. Tudo bem? De B até D é 0,9. E de D até F é 0,3. Tudo bem? Embaixo, no segundo caminho, de A até B é 0,8. De B até C é 0,1. E de C até F é 0,6. Outra possibilidade. De A a C é 0,2. E de C a F é 0,6. Perceba, não existe nenhuma outra possibilidade de caminho. Não tem como ele ir, voltar e tudo mais. São só essas três possibilidades. O que significa que, como isso daqui tem a ver com a matéria de probabilidade, né? Já ficou claro isso. Numa probabilidade, nós temos o, vou fazer em verdinho aqui em cima, o ou e temos o e. O e, ele vai representar
vezes, uma multiplicação. E o ou vai representar uma soma. Por exemplo, eu tenho 3 tipos de camisetas diferentes. E eu tenho 2 tipos de calças diferentes. E eu quero sair da rolê, não agora que tá em pandemia. Se você tá vendo esse vídeo fora da pandemia, que bom. Mas no momento estamos em uma pandemia. Então não é pra sair agora. Mas quando você puder sair, você vai ter algumas opções de escolha de roupa. Você tem 3 opções de camiseta e 2 de calça. Significa que você consegue fazer uma análise combinatória e descobrir quantas possibilidades de roupa você pode vestir, o conjuntinho. Então, se você tem 3 camisetas e 2 calças, você multiplica o 3 por 2, isso dá 6. Você tem 6 conjuntinhos possíveis para dar seu rolê. Tudo bem? Quando a gente fala ou, um bom exemplo é, eu tenho 3 tipos de tênis ou 3 tipos de chinelo para se vestir. Quando você for universitário, você vai gostar de usar chinelo para sair. Então você tem 3 tipos de tênis ou 2 tipos de chinelo, é isso que eu tinha falado? Não lembro. 3 tipos de tênis ou 2 tipos de chinelo. Você não pode usar o tênis e o chinelo ao mesmo tempo. Pode, na verdade. Usa aí. Mas teoricamente você usaria o tênis ou o chinelo. Então se é o ou, você soma. Então você tem 3 mais 2 possibilidades de coisas para se calçar. Tudo bem? Então essa é a diferença do e do ou. Isso vai ser muito importante aqui. Por quê? Porque, vamos olhar para o primeiro caminho aqui. Ele vai de A até B, e ele vai de B até D, e vai de D até F. O que significa que a gente multiplica essa galera para achar a probabilidade. Então, nosso querido 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. Legal. Mesma coisa no segundo caminho. Vai de A até B, e de B até C, e de C até F. Então, 0,8 vezes 0,1 vezes 0,6. Legal? E a mesma coisa no caminho de baixo. Vai de A até C e de C até F. Então, 0,2 vezes 0,6. Bom, isso aí seria muito fácil multiplicar na calculadora, né? Mas a gente está tentando simular aqui uma prova de FUVEST. Então, o que você faria? O que eu faria numa prova de FUVEST? Eu poderia fazer lá a continha de vezes normal. Ou, o que eu prefiro fazer é transformar isso daí em uma fração. Como assim? Vamos lá. Vamos chamar de 1, 2 e 3 aqui, para ficar mais fácil. 1, 2, 3. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da 1. A nossa 1, ela é o 0,8, que também é conhecido como fração 8 sobre 10. Perceba, tem um 0, tem uma casa decimal. O 8 é o que está aparecendo, o 8 é o que está aparecendo. Vezes 9 sobre 10. Vezes 3 sobre 10. Transformei o número decimal em frações. Por quê? Porque para mim é mais fácil fazer essa multiplicação. Olha só. Quando você tem frações, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Ou seja, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 3, 216. Tá? Eita! 216. Show. E aqui embaixo, 10 vezes 10 vezes 10, já que são 3 zeros aí. Então a gente vai ter 3 zeros. Maravilha? E aí, como são 3 zeros, a gente transforma isso em número decimal. E esse número vai ter 3 casas decimais, já que são 3 zeros. Então, 0,216. Esse é o nosso 1. Maneiríssimo? Legal. Vamos para o nosso 2. O nosso 2 é o 0,8, então 8 sobre 10. Vezes 0,1, então 1 sobre 10. Vezes 0,6, ou seja, 6 sobre 10. 8 vezes 6, 48. Vezes 1, 48, né? Então 48. Embaixo nós temos 3 zeros, ou seja, 3 zeros. Se tem 3 zeros, eu vou ter 3 casas decimais. Se eu já tenho 48, então é 0,48. Legal? Vou abaixar um pouquinho aqui. Churu. Beleza. Vamos para 3 agora. 3. Na nossa 3, a gente tem o 0,2, ou seja, o 2 sobre 10, vezes o 0,6, que é o 6 sobre 10. Facinho, né?
2 vezes 6 é 12. 10 vezes 10 tem 2 zeros, é 100. Então, eu vou ter duas casas decimais, então 0,12. Show? Então, o primeiro caminho, dentre todas as pessoas que foram, 21,6% pegaram o caminho 1. 4,8% pegaram o caminho 2. E 12% pegaram o caminho 3. Como eu sei isso? Porque eu olho para o número decimal e eu sei converter para porcentagem. Então aqui é 21,6%, é o caminho mais preferido de todos. E aqui é o nosso 4,8%. E aqui é o nosso 12%. Isso aqui é só como material pedagógico eu estou falando sobre isso, tudo bem? Legal. Opa. Beleza. E aí vem a seguinte questão, que é o seguinte. Ele quer saber todos os cenários possíveis, né? A soma deles. Ou seja, o cara pode pegar o primeiro caminho, se ele quer ir de A até F. Ele pode pegar o primeiro caminho, ou pegar o segundo caminho, ou pegar o terceiro caminho. Se é ou, é mais. Então, vou baixar mais um pouco aqui. Como ele é mais, é só pegar o primeiro número, o primeiro resultado, né? 0,216 mais 0,048 mais 0,12. Porque ele pega ou o primeiro caminho, ou o segundo, ou o terceiro. Se é ou, é mais. E aí, é só somar essa galera aí. Dá 0,384. Também conhecido como 38,4%. Então, das pessoas que foram até F, né? Saíram de A foram até F, ou E ou G, 38,4% delas foi até F, tá bom? Olhando para as alternativas, é a alternativa E, tudo bem? Vou dar um zoom out aqui. Opa! Um zoom out para a gente ter melhor, né? Quem quiser tirar um print e tudo mais. Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de... Bom, primeiro, antes de tudo, vamos contextualizar o que é a inflação. A inflação basicamente é uma porcentagemzinha que o seu dinheiro começa a valer mais. Só que ao mesmo tempo as coisas também começam a custar mais. Então, por exemplo, antigamente, quando eu estava na escola, não tão antigamente assim, eu podia ir lá na cantina e comprar um dadinho, uma bala, né? O dadinho custava 5 centavos, a bala custava 1 centavo. Hoje em dia, essa mesma bala, numa cantina de escola, vai custar 10 centavos e o dadinho vai custar, sei lá, 20 centavos. O que aconteceu? Por que tá mais caro? Além de alguns outros fatores do mercado, claro, o que faz isso se tornar mais caro é a inflação. Então, basicamente, o dinheiro começa a valer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso faz o produto do mercado ficar mais caro. Quem tem casa de aluguel, por exemplo, conhecer alguém que tem, pode perguntar. Todo ano aumenta um pouquinho no aluguel, por causa da inflação. Tudo bem? Então, o salário mínimo, na pior das hipóteses, ele tem que aumentar pelo menos a inflação. Já que todos os produtos do mercado vão aumentar a inflação, significa que no mínimo você tem que ganhar a inflação a mais. No mínimo, tá? Obviamente, é muito melhor que esse salário mínimo tenha um aumento nominal, que é o que aconteceu aqui nos 15 anos. Então vamos lá. Para resolver essa questão, eu vou fazer uma tabelinha. Passado e presente. Na primeira linha eu vou ter o meu salário mínimo. E na segunda linha eu vou ter o salário mínimo considerando a inflação. Por que eu fiz isso? Olha que legal. Há 15 anos atrás, o salário mínimo valia um valor lá. E esse valor é X. Eu não sei qual valor é. Chama de uma letra aí. Pode ser A, pode ser Y, tudo bem. Eu vou chamar de X. Como ele está considerando a inflação foi de 100%, significa que ele está considerando que a inflação era zero há 15 anos atrás. Tá? Teve um aumento de 100%. Então, vamos considerar que era zero. Então, o salário mínimo mais a inflação no passado é X, já que a inflação era zero. Tranquilo, né? Vamos supor que esse salário mínimo em 15 anos só tivesse aumentado de acordo com a inflação. Então, ao presente, o salário mínimo com a inflação ia valer 100% a mais.
E 100% a mais é o quanto ele tinha mais 100%. Ou seja, mais X, já que X é 100%. Ou seja, se o salário mínimo tivesse aumentado só a inflação, 15 anos depois, ele custaria, né? Ele valeria 2x. Ele teria dobrado o seu valor. Tudo bem? Mas não. O que aconteceu foi que ele teve um aumento nominal. O aumento nominal de 300%. Ou seja, o que aconteceu de verdade foi que esse salário mínimo, ele custava o X e ele teve um aumento de 3 vezes ele, né? 300%. Se 100 vezes é uma vez ele, 200% é 2 vezes ele, 300% é 3 vezes ele. Ou seja, ele tá valendo 4x. Então vamos supor que o salário mínimo fosse nos anos 2005, eu tô em 2020. Em 2005 ele custava R$200. Em 2020 ele tá custando 800, né? É 4 vezes o que ele custava antes. Só que, perceba, que se ele tivesse passado só pelo aumento da inflação, esse R$200 valeria R$400, porque é 2x. E aí que vem a pergunta, né? Ele quer saber qual é o aumento real. Então, o seu X hoje em dia valeria 2x. Então ele quer saber qual o aumento de 2x, que poderia ser o salário mínimo, para 4x, que foi o aumento nominal. Bom, aí fica fácil, né? Por quê? Porque como eu sei que o nosso 2x, ele é 100%. 100% do seu salário com a inflação é 2x. Se ele foi para 4x, ele aumentou 2x. Se ele aumentou 2x, ele aumentou quanto? 100%. Tudo bem? De 2x para 4x é 2x. E se 2x é 100%, 2x é 100%. Olhando para a alternativa B. Então, na verdade, o seu salário mínimo não quadruplicou. Ele apenas dobrou. Porque se dependesse da inflação, ele já teria dobrado. Então, o que aconteceu foi que ele dobrou a inflação. Loucura, né? É isso aí. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,1 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, claro, né? Cada vez que eu dou uma volta, ele aumenta a espessura da fita, já que eu passei uma fita por ali. O comprimento total da fita é de aproximadamente D. Então vamos lá, ele quer abrir toda a fita e saber qual é o comprimento dessa fita. Bom, vamos supor que essa fita desse só uma volta nesse rolo. Então vamos olhar para o rolo de forma bidimensional. Fiz um círculo aqui, né? Maravilhoso. Show. A gente sabe, ele informou pra gente que esse rolo tem raio 3, né? Ele falou aqui, ó. O raio externo de... a fita crepe tem raio externo, ou seja, do ponto central até aqui são 3 centímetros. Então eu sei que é 3 centímetros. Vamos supor que desse só uma volta nesse rolo. Como eu mediria o comprimento dessa fita? A gente mediria o comprimento dessa fita pelo nosso querido 2πr. Johnny, sempre fico na dúvida se é 2πr ou πr ao quadrado. Pensa comigo. A gente tem o 2πr e nós temos o πr ao quadrado, né? São duas fórmulas para duas coisas diferentes. Tudo bem? Eu nunca sei qual é o comprimento em qualquer área, Johnny. Pensa no seguinte. Quais medidas vocês usam para áreas? Por exemplo, eu sei que você usa quilômetro quadrado, você usa metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. Eita! Milímetro quadrado. Então, tá vendo que tem um quadrado? Para ter o quadrado significa que eu estou elevando alguma coisa ao quadrado. Tá aqui. Então, se é a área, tá ao quadrado. Faz sentido? Se não é a área, não tá ao quadrado. 2πr. Tá bom? Então, como eu quero o comprimento é a voltinha, né? O comprimento da circunferência é o 2πr. E eu sei, por exemplo, que o π é o 3,14, tá escrito aqui pra gente, né? 2,3,14. E o nosso r é 3. Isso daí daria 18,84. Tudo bem?
Só que ele não dá uma volta, ele dá 100 voltas. Ou seja, na segunda volta, na hora que a gente fosse montar a circunferência, eu vou tentar fazer um pouquinho maior. Beleza. Como eu já dei uma volta, essa nova circunferência, ele vai ter um raio de 3,01. É ou não é? Porque a espessura da fita é 0,01. Então esse novo raio é o 3,01. Então, para medir o comprimento dessa fita, eu ia fazer o seguinte: comprimento igual a 2πr. Então, no lugar do P é 3,14, no lugar do R, 3,01. Show! Isso daí daria aproximadamente 18,9. Tá bom? Só que, se você fizer... Aí depois, por exemplo, se você quisesse saber... Se tivesse dado 2 voltas, se você quisesse saber o comprimento dessa fita, você somaria o 18,84 com 18,9 e ia saber qual é o comprimento da fita aproximadamente. O problema é que não é 2 voltas que ele dá, é 100 voltas. Significa, então, que a gente vai ter que encontrar alguma relação aí para facilitar a nossa vida. Porque se a gente tiver que fazer circunferência por circunferência, não vai dar tempo, né? A FUVEST tem poucos minutos pra gente fazer essa questão. Então, vamos tentar generalizar as coisas. Vou fazer uma barrinha aqui. Então, vamos lá. Eu sei, então, que o comprimento da fita, vou chamar de CF, vai ser comprimento da circunferência 1 mais comprimento da circunferência 2 mais comprimento da circunferência 3 mais comprimento da circunferência 4 mais comprimento da circunferência 100, já que são 100 circunferências, 100 voltas. Eu sei também que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, sendo que o R é 3, né? Já vou substituir aqui. A circunferência 1 é 3, mais 2πr, só que aqui é o 3,01, já que aumentou 1 de espessura. E assim por diante até o nosso último. O nosso último é o 2πr. E o R é 100 voltas, então é 100 vezes 0,01. Então é 4, né? 100 vezes 0,1 é 1, mais 3 que já tinha, 4. Se estiver esquecendo, lembra que 0,01 real é 1 centavo, tá bom? E aí você sabe, então, que dá 1. Então tem essa soma gigantesca aí, que não é infinita, ela tem 100 termos, para ser mais exato, que precisa ser calculada. Então vamos lá, vamos facilitar mais nossa vida ainda. A gente vai fazer uma fatoraçãozinha. O que é fatoração, Johnny? Fatoração é transformar somas em uma multiplicação. Como assim? Vamos pensar numa multiplicação aqui em cima em verde. Ó. 3 vezes 2, por exemplo. Esse 3, o nome desse 3 é fator. E o nome desse 2 também é fator. Ou seja, os termos da multiplicação é chamado de fator. Então, quando eu estou fazendo uma fatoração, o que eu estou fazendo é transformar uma soma em uma multiplicação. Para que isso? Para ficar mais fácil de cortar ou fazer contas e tudo mais. E como eu faço isso, meu querido Johnny? Simples, meu querido aluno. Você tem que procurar em todos os termos o fator comum. E o que é o fator comum? É o número que aparece em todos os números. Por exemplo, aqui não tem 2π? Aqui também tem 2π. Aqui também tem 2π. Ou seja, e aqui no meio também tem vários 2π, né? O nosso fator comum é o 2π. Então eu vou tirar ele. Certo? Mas essa linha de baixo que eu estou construindo tem que ser igual à linha de cima. Significa então que eu vou multiplicar esse 2π pelo que falta a ser multiplicado. Ou seja, para 2π se transformar em 2π vezes 3, falta eu multiplicar por 3. Mais esse mais aqui é esse mais aqui. Para 2π se transformar em 2π vezes 3,01, faltou somar, multiplicar por 3,01. E assim por diante, até eu somar com 4. Perceba que caso eu queira voltar, eu consigo fazer o chuveirinho, 2π vezes 3 vai dar 2π vezes 3. 2π vezes 3,01 vai dar 2π vezes 3,01 e assim por diante, né? Então, significa que essas duas linhas, elas são iguais. E é isso que é importante. Ah, Johnny, mas tem soma aí no meio. Mas não importa. Agora está entre parênteses. Então, se eu tiver uma soma entre parênteses, eu consigo somar esses números e aí isso vai dar um número. Um número vezes o outro. É o que eu queria. É uma fatoração. Fatorei. Transformei uma soma em uma multiplicação. Beleza, Johnny. Mas, você ainda não me contou como você vai fazer para somar 100 termos. E aí que vem o nosso pulo do gato. Eu vou fazer aqui o nosso 2,3,14
Já troquei o π pelo 3,14. E o que você vai fazer dentro do parênteses? Bom, dentro do parênteses é necessário a gente visualizar que nós temos uma PA, uma progressão aritmética. Johnny, o que é isso? O que é PA? PA para mim é outra coisa. Bom, existem dois tipos de progressão. A progressão aritmética e a progressão geométrica. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que a aritmética ela vai aumentando somando casas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Perceba, de 1 para 2 eu somei 1, de 2 para 3 eu somei 1, de 3 para 4 eu somei 1. Isso é uma progressão aritmétrica com razão 1. Outro exemplo, 2, 4, 8, 16. Perceba, de 2 para 4 eu multipliquei por 2. De 4 para 8 eu multipliquei por 2. De 8 para 16 eu multipliquei por 2. Ou seja, isso é uma progressão geométrica com razão 2. Tá? O que a gente está fazendo ali é uma PA. E por que é tão importante que é uma PA? Porque existe uma fórmula para a gente conseguir fazer a soma da PA. A soma de todos os elementos da PA. Então, essa fórmula que a gente vai usar. Johnny, não sei qual é a fórmula. Infelizmente, existem coisas que nós precisamos decorar e essa é uma delas. Então vamos lá. 2,3,14. A soma da PA é o seguinte. Vou abrir um parênteses. É o primeiro elemento mais o último elemento. Primeiro elemento mais o último elemento vezes o número de elementos dividido por 2. Tá bom? Esse Azinho, normalmente quando a gente olha e tem uma letra minúscula, a gente tá falando de elemento. Quando a gente trata de elemento de uma matriz, por exemplo, a gente trata com letra minúscula. Por exemplo, a matriz Azon. Uma matriz, um A maiúsculo, é o nome da matriz. O elemento Azinho 1, 1 é o elemento que está contido na linha 1, na coluna 1. A mesma coisa com essa PA e PG. A letra minúscula com 1 significa que é o primeiro elemento que eu quero cuidar. O Azinho com N significa que é o enésimo elemento. No nosso caso, é o último elemento. Então vamos lá. CF é igual a... Aqui eu tenho 2, só tem multiplicação, então eu posso cortar esse 2 com esse 2. Maravilha. Vai dar 3,14 vezes... O primeiro elemento é o nosso 3. E o nosso último elemento é o nosso 4. E o número de elementos é 100, já que são 100 voltas. Então, o nosso CF vai ser 3,14 vezes 3 mais 4 é 7, vezes 100. E isso, meu boy, minha girl, dá 2.198 centímetros. Só que ele quer em metros. Então, para converter para metros, como 1 metro tem 100 centímetros, é só ir com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui, por exemplo, e como 1 metro são 6 centímetros, você vai 2 casas para a esquerda. Então 1, 2. Então 2.198 centímetros é 21,98 metros. Como ele pede aproximadamente, tá ótimo esse valor. Porque nós temos na alternativa D 22 metros. E é isso, galera. Tira aquele printão maravilhoso. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. Primeiro de tudo, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero onde seus lados opostos são paralelos entre si. Por exemplo, um retângulo. Um retângulo, esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Maravilha? Ou esse daqui, né? Que esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Maravilha? Show. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. Então só mexe daqui para lá. A cada configuração desse objeto associa-se θ, um ângulo, né? À medida do menor ângulo interno do paralelogramo. Porque o paralelogramo tem dois ângulos, né? Esse ângulo que é o menor e esse ângulo que é maior, né? Um agudo e um obtuso. Ele está falando que o nosso θ é o ângulo agudo. A área da região delimitada pelo paralelogramo
Quando é 90 graus, ou seja, nesse primeiro caso aqui, é A. Então a área é A. E aí você mexe essa haste. É como se eu tivesse grudado 4 palitos de dente, né? E tivesse feito um pouquinho assim, ó. Tá? Grudou as pontinhas dele e deu uma aumentadinha. Então as medidas dos lados são as mesmas entre si, só que a área lá dentro muda. Então ele fez um paralelogramo que é A sobre 2. Maravilha? Essa é a área. Ele quer saber quanto é o valor de θ para essa área funcionar. Maneiríssimo. Beleza, desenhado. Bom, vamos primeiro dar nome aos bois, né? Esse daqui é o nosso retângulo, porque a gente tem um ângulo reto aqui. Vou chamar esse lado de x, em consequência disso, esse outro lado também é x. E esse lado de y, em consequência, esse lado também é y. E a gente sabe, né, que a área disso é o nosso azão. E a gente sabe que a área de um retângulo é dado por lado vezes lado. Então, x vezes y. Essa é a nossa primeira fórmula. A primeira equação. Beleza. Esse daqui tem o nosso querido ângulo θ, que ele vai querer descobrir para que essa galerinha tenha um A sobre 2 como área. Lembrando que como as áreas são as mesmas, aqui continua sendo x, em consequência aqui é x, e aqui é y, e aqui é y. Bom, e agora a gente precisa calcular a área desse paralelogramo. Se você tem dúvida como calcula essa área, é só pensar que, como ele é um paralelogramo, você consegue pegar esse triângulo aqui, ó, e transportar ele para cá. Perceba que dessa forma, você apaga essa parte de cá e isso se transforma em um retângulo. E o retângulo você sabe fazer a área, né? É lado vezes altura, é lado vezes lado. E a gente vai ter que chamar esse lado de z, por exemplo, e aí você faz x vezes z. Para ficar mais fácil para a gente visualizar, agora que você já sabe qual é a fórmula, vou fazer o lado de cá, tá bom? Então, o lado do paralelogramo é base vezes altura, dividido por... base vezes altura. Então, eu vou chamar aqui de z. Então, a nossa área sobre 2 é igual a x vezes z. Vou passar o 2 multiplicando, já que ele está dividindo, né? O A é igual a x vezes 2z. Maravilha? Maravilhoso. Show. Agora vamos olhar um pouquinho para essas duas equações. Então vamos olhar para a equação 1 e 2. As equações dizem o seguinte, que A é igual a x vezes y e o A é igual a x vezes 2z. Perceba! Como ambos são iguais a A, eu posso falar então que x vezes y é igual a x vezes 2z. Tem o x dois lados, eu corto, e eu descubro então... Opa, cortei o 2. Tchau. Que y é igual a 2z, ou, pra gente que é melhor, o nosso z é igual a y sobre 2. Passei o 2 dividindo. Tudo bem? Legal. Então, vou colocar mais pra cá. O nosso z, ele vale y sobre 2. Então eu vou reconstruir o triângulo para eu tentar fazer vocês visualizarem. Maravilha. Então aqui tem o θ. O cateto oposto é o y sobre 2, já que era o z. E a nossa hipotenusa é o y. E aí que vem o grande lance. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. O que é cateto oposto ou hipotenusa? É seno do ângulo. Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ vai ser cateto oposto, que é o y sobre 2, sobre a hipotenusa, que é y. Para efetuar essa fraçãozinha, o y sobre 2 mantém, e eu inverto o y, né? Inverter é fazer isso, né? Seria y sobre 1, eu transformo em 1 sobre y. E aí fica ótimo, né? Porque eu tenho y em cima, tenho y embaixo, dividindo um por outro, e aí eu descubro que isso é 1 sobre 2. Então o seno de θ é 1 sobre 2. E só existe um seno que é menor do que 90, tá? Se você olhar para o ciclo trigonométrico vai ter outro seno que é meio, mas ele está dizendo que é o menor ângulo, então é o ângulo agudo, e só existe um ângulo agudo que o seno de θ é meio. Só existe um θ para isso, que é o nosso querido 30 graus. Então se a gente olhar para a alternativa, dei uma diminuída aqui para tirar aquele print maroto,
a menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medida 7 por 4 por 4 está inscrito tem diâmetro D. Pela madrugada, isso aqui vai ser difícil, porque a gente vai ter que desenhar, mas vamos com calma, com tranquilidade. Primeiro desenha o paralelepípedo, show de bola, e aí depois desenha a nossa esfera. Show de bola, tá desenhado. Vou fazer um negocinho assim, ó, pra parecer uma esfera, né? Parece uma bola agora, maravilhoso. Beleza, então eu tenho um paralelepípedo lá dentro de uma esfera, tá? E ele quer saber qual é o diâmetro da esfera. Bom, se o paralelepípedo está inscrito na esfera, significa que os vértices desse paralelepípedo estão encostados na casquinha da esfera. Então esse daqui está encostado, esse aqui está encostado, esse daqui está encostado, dá até para enxergar esse, né? Aqui está encostado um pouquinho na frente, pensa em 3D. Esse está encostado lá atrás, esse encostado aqui na frente, esse encostado aqui, dá até para enxergar, esse encostado lá atrás. Show? Para a gente conseguir o diâmetro, a gente vai ter que usar a medida dos vértices mais opostos possíveis. Porque eu tenho que passar pelo centro dessa esfera. Então, para isso, eu vou traçar essa reta entre aqui e aqui. Eu sei que é difícil de visualizar, mas tenta forte. Ó, ele tá vindo aqui, pensa numa caixa de sapato, ele tá vindo desse ponto até o outro ponto da caixa. Tem uma caixa aqui. Não sei se dá pra enxergar, tomara que dê. Ele tá vindo desse ponto até esse ponto, tá? Desse ponto até esse ponto. Qual é o grande lance? Poderia ser só a caixa aqui, quem quiser patrocinar. Qual é o grande lance? Desse jeito eu consigo passar pelo centro da esfera, porque para ser diâmetro eu tenho que passar pelo centro, mais ou menos por aqui, né? Não importa muito onde tá, porque não importa, mas tem que rolar isso daí, tá bom? Beleza. E aí, como eu vou descobrir qual é essa medida? Simples. Eu vou construir um triângulo. Construir lá. Legal. Olha para esse triângulo que eu construí. Vou dar nome aos bois só para ficar mais fácil, né? Vou chamar de A, B e C. Olha para o triângulo ABC. Ele tá meio cortando essa caixa no meio. Mas o grande lance é que ele é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus. Tudo bem? Beleza. E eu sei pelas medidas que aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 7. Tá? Tá dizendo aqui, ó. 7 por 4 por 4. Legal. Então, para descobrir essa diagonal, vou chamar de D, eu já tenho 7, né? Eu preciso descobrir esse cateto aqui, vou chamar de X, porque daí eu faço Pitágoras, né? Que é uma relação fácil, e eu encontro a hipotenusa. Bom, para sair XX, eu vou ter que olhar para esse outro triângulo, que eu vou chamar aqui de D. Dzão. Que também é reto, né? Já que é um paralelepípedo. Olhando para esse triângulo, eu vou achar X. Eu vou desenhar ele aqui do lado. Mais ou menos. Então, o nosso B, D, C, o ângulo reto aqui. Aqui é X, aqui é 4 e aqui é 4. Então, vamos encontrar X. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 32, né? 16 mais 16. X é igual a raiz de 32. E 32 é 2 vezes 16, né? Então 16 sai da raiz como 4 raiz de 2, né? Na dúvida, faz lá o esqueminha, né? 32, aí se divide por 2, fica 16. Divide por 2, fica 8. Divide por 2, fica 4. Divide por 2, fica 2. Divide por 2, fica 1. Saiu 2 aqui, saiu 2 aqui. Então 2 vezes 2, 4. E ficou um 2 lá dentro, tá? Na dúvida, faz isso aí. Mas se você conseguir visualizar que 32 é 16 vezes 2, e como é uma multiplicação, ambos podem sair, né? Então 16 sai como 4, só que o 2 fica lá dentro. Show de bolas! Já encontrei X. Vamos olhar para o outro triângulo agora. O triângulo ABC. Aqui sendo 7, aqui sendo o nosso querido 4 raiz de 2, e aqui o nosso querido D. E aí quando eu encontrar esse D, vai ser a resposta. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tudo isso ao quadrado. Então, diâmetro ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado é 49, mais
4 ao quadrado é 16 e 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? Raiz de 2 ao quadrado sai o 2. Corta. D ao quadrado é igual a 49 mais 32. D ao quadrado é igual a 81. Tirei a raiz. D é igual a raiz de 81. Lembrando que esse 81 vai ser com mais ou menos 9, mas como é uma medida, não pode ser menos 9. Então, o nosso diâmetro, ele é o 9. Olhando para as alternativas, é a alternativa A. Show? Tira aquele print maravilhoso. A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia. E que para cada redução de R$1 nesse valor, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então vamos lá. A gente sabe que a arrecadação, vou chamar de A, vai ser dada pelo valor de cada combo vezes o número de combos vendidos, tá? Então, a arrecadação vai ser dado por valor do combo vezes o número de combos vendidos. Faz sentido? Então, por exemplo, a arrecadação, se ela vender o valor, né, a R$10, ela vende 200 combos. Então, a arrecadação no valor a R$10 é 2.000. Legal. Aí vamos supor que ela diminua R$1 desse valor. Então 10 menos 1, ela vai vender 100 combos a mais. 200 mais 100. Sacou? Se ela diminuir R$1, ela vende 100 combos a mais. Então aqui vai ser o nosso A igual a 9 vezes 300. Também conhecido como R$2.700. Perceba que ela ganha R$700 a mais de brincadeira, tirando R$1 de valor. Então vamos supor que ela tire R$2. Então 10 menos 2, ela vai vender 100 combos para cada R$1. Então ela vai vender 2 vezes 100, né? Já que cada R$1, ela vende 100, como ela tá vendendo, ela tirou R$2, ela vai vender 2 vezes 100 a mais. Então a arrecadação vai ser dada por 8 vezes 2 vezes 100 é 200, 200 mais 200 é 400. Também conhecido como 3.200 dinheirinhos. Tá bom? E aí ela não quer saber. O problema do exercício é que ela não quer saber. Eu vou tirar R$5, eu quero saber quanto eu vou vender, qual é a minha arrecadação. Não, ela quer o valor máximo. Significa então que eu preciso construir um gráfico. Em algum momento, se ela tirar muito valor desse preço, essa arrecadação vai começar a diminuir. Isso vai se transformar num gráfico, tá? Então a gente precisa construir uma função genérica para isso que está acontecendo, para construir esse gráfico, para a gente conseguir descobrir a máxima arrecadação, ou seja, o y-vértice. Então, vamos generalizar. Nunca é bom generalizar, mas nesse caso a gente precisa. Então vamos lá. A arrecadação vai ser dada por o início ela tinha R$10 menos o tanto de valor que ela vai tirar. Legal? Tá aqui, ó. 10, 10 menos 1, 10 menos 2. É 10 menos o valor que ela vai tirar. Vezes 200 mais 100, já que ela vende 100 combos a mais, para cada valor que ela tirar. 100 vezes x, ó. Perceba. Aqui eu tenho o nosso 200, aqui é o 200 mais 100, já que o x é 1. E aqui 200 mais 200, já que o x é 2. Então, generalizei. Tá feito. Show. Então, vou abrir isso daí. Então, 10 vezes 200 é 2.000. 10 vezes 100 é 1.000x. Menos x vezes 200 é menos 200x. E menos x, mais com menos a menos, 100x ao quadrado. 100x ao quadrado. Maravilha. Então, nosso A, só para a gente deixar em termos
que a gente conhece melhor, dá menos 100x², mais 1.000 menos 200, 800, né? 1.000 menos 200 dá 800, mais 2.000. Beleza. Aí eu vou dividir isso aqui por 100 para ficar mais fácil as contas. Depois a gente tem que lembrar na resposta multiplicar por 100, tá bom? Dividindo a galera por 100, então vai dar menos x² mais 8x mais 20, tá? Bom, se você bem lembra, essa função tem o seguinte gráfico. Tentando fazer um plano cartesiano mais ou menos aqui. Ela vai ter, como ela aqui é negativo, né? Ela vai ser uma função decrescente. Então, e aqui, esse eixo vai ser de arrecadação e esse vai ser de valor descontado. Então é um x por a. Em vez de ser um x por y, é um x por a. Tranquilo? Então, ela vai ter arrecadação máxima nesse ponto aqui, ó. Perceba. É a arrecadação máxima. É nesse ponto. Show? E aqui é o valor máximo que ela pode tirar. Então, a arrecadação máxima e o tanto máximo que ela pode tirar vão ser dados por duas formulinhas. Ah, Johnny, que formulinha é essa? É uma formulinha de máximos e mínimos, precisa lembrar. Uma das formulinhas de segundo grau que precisa ser lembrado. Para quem não lembra, o nosso x vértice é o menos b sobre 2a. E o nosso y vértice é o menos delta sobre 4a. O que ele quer é a arrecadação diária máxima. Se é arrecadação diária, ele quer o eixo y, então ele quer o y vértice. Vou chamar de a vértice, tá bom? Então, vai ser dado por menos delta. Delta é aquele do Bhaskara mesmo, que é b², 64, menos 4 vezes a, o a é 1, só que ele é menos 1, então já vou trocar o sinal aqui, ó. Era menos, agora é mais, vezes o c. Dividido por 4 vezes o a. 4 vezes o a é menos 1, lembra do sinal. A nossa arrecadação máxima é menos 4 vezes 20 é 80, 64 mais 80 é 144. Dividido 4 vezes menos 1 é menos 4. Essa galera vai embora, menos com menos dá mais, né? E aí, 144 dividido por 4 dá 36. Mas lembra que eu dividi lá em cima por 100? Eu tinha que lembrar de multiplicar por 100? Então vamos lá. 36 vezes 100 vai ser 3.600. Então essa é a arrecadação máxima. Olhando para as alternativas, alternativa C. Legal? Vamos lá, a mais cabreira da FUVEST de 2020. A função E de Euler determina para cada número para cada número natural n, a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum, né, o famoso MDC, com n é igual a 1. Por exemplo, Euler de 6 é igual a 2, pois os números menores que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Ele quer saber qual o maior valor dessa função Euler para os n's de 20 a 25. Primeiro, vamos entender o que ele está querendo dizer aí. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele diz assim: Euler de 6 é igual a 2. Como eu sei isso? Porque eu vou pegar todos os números naturais menores do que 6. Então, 5, 4, 3, 2, 1. O zero eu não vou pegar porque ele não convém, né? Vai ser difícil fazer divisões com zero. Porque você sabe muito bem que a gente não pode dividir um número por zero. E também a gente não pode dividir zero por zero, né? Então isso aqui vai dar algum problema. Então vamos fingir que o zero não é natural por enquanto. Vamos só pegar os números a partir do 1. Tudo bem? Então vamos lá, o que ele diz pra gente? Ele fala assim, ó. Pega o número e vê se o MDC entre ele e 6 é 1. Por exemplo, o MDC entre 6 e 5 é 1.
O máximo divisor comum entre o 6 e o 5 é 1. Você não vai encontrar nenhum outro número que dá para dividir o 5 e também dá para dividir o 6. Tudo bem? Olha o 4 agora. O MDC entre 6 e 4 é 2. Eu consigo dividir 4 por 2 e 6 por 2. E o que ele quer é quando esse MDC é 1. Então 4 não entra na jogada, porque 2 é maior do que 1. O MDC entre 6 e 3 é o próprio 3. Porque 3 divide 3 e 3 divide 6. E 3 é maior que 1, então não entra na jogada. O MDC entre 6 e 2 é o 2. Por quê? Porque 2 divide 2 e 2 divide 6. E isso não é 1, então não entra na jogada. E o MDC entre 6 e 1 é 1, né? 1 divide 1 e 1 divide o 6. Perceba que aqui nós temos 1, aqui nós temos 2, né? 2 algarismos que isso funciona, né? Que a função funciona. Que foi o que ele tinha dito, né? E de 6 é igual a 2. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o número 20, 21, 22, 23, 24, 25, olhar para os números naturais menores do que ele, até o 1, e ver quais MDC dão 1. Lógico, meu querido. A FUVEST, você tem pouco tempo para resolver essa questão. Então ele não quer que você faça com 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai ter um esqueminha aí que vai fazer a gente perceber isso. Porém, aqui, por motivos didáticos, eu vou fazer com 20 para você entender o que está acontecendo. Então vamos lá. O E20, Euler de 20, eu preciso o quê então? Pegar todo natural menor que 20. Vou dar um corte e aparecer já com tudo feito. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos olhar para o 19 e o 20. Qual o MDC entre 19 e 20? Bom, você não vai encontrar nenhum número que divide 20 e também divide 19. Ou seja, o MDC entre 19 e 20 é 1. Tudo bem? A gente sabe também que o MDC entre 20 e 1 é o próprio 1, né? Já que é impossível você achar um outro divisor de 1 além do 1, tá? Aqui, eu devo salientar uma coisa, que é o seguinte. Existe um termo matemático para chamar esses números, né? A relação entre esses números. A gente fala que quando dois números têm um MDC igual a 1, eles são primos entre si. E aí tem duas propriedades, que é o seguinte. Qualquer número e o 1 são primos entre si, né? Se pegar qualquer número e o 1, o máximo divisor comum vai ser o 1, né? Já que 1 é o maior número. E qualquer número em sequência são primos entre si. Então, por exemplo, o 20 e o 19 são primos entre si. O MDC é 1. O 17 e o 16 são primos entre si. O máximo divisor comum é 1. O 10 e o 9 são primos entre si. O máximo divisor comum entre 10 e 9 é 1. Pode testar com qualquer um. Você vai perceber que não existe nenhum número que divide um número e o seu sucessor. Tudo bem? Maravilha. Vamos pro próximo. 18. O MDC entre 20 e 18 é o 2, né? Você perceba aí que o 2 divide tanto o 18 quanto o 20. Aqui, então ele não vai entrar na jogada, né? Porque eu quero 1. Aqui dá pra gente perceber uma coisa que vai fazer a gente ganhar tempo, que é o seguinte. Números pares têm um divisor. Esse divisor é o 2. E 2 é maior que 1. O que isso implica? Isso implica que qualquer número par, e o 20, o máximo divisor comum dele vai ser pelo menos o 2. No 16, por exemplo, a gente vai ter o 4, né? Que é o máximo divisor comum. Só que o 2 também divide. Então, pelo menos vai ser o 2. Qualquer número par e o 20, pelo menos vai existir o 2, que divide tanto o número par quanto o 20. E o 2 é maior que 1. O que isso implica? Isso implica que eu posso descartar todos os pares. Porque sempre o MDC entre o par e o 20 vai ser pelo menos o 2. Ganhamos tempo. Beleza. 17. O 17 ele é um número primo. Números primos têm a seguinte propriedade. Eles só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Ou seja, a gente vai olhar para o número primo da seguinte forma. Se 20 não for divisível por esse número, ele vai ser obrigatoriamente por 1. Então, por exemplo, o 17 só é divisível por 17 e por 1. Dá para dividir 20 por 17? Não dá, né? Ou seja, o máximo divisor comum é 1. Tá? A mesma coisa, por exemplo, com 13. O 13 é um número primo. 13 só é divisível por 13 e por 1. Eu consigo dividir 20 por 13? Não consigo, quer dizer, eu consigo. Só que o resto não é 0, né? Então, o máximo divisor comum entre o 13 e o 20 é o 1.
já que os únicos divisores de 13 são 13 e 1, e 13 não é divisível por 20. Mesma coisa com 11, que também é primo, né? O 20 não é divisível por 11, ou seja, o máximo divisor comum entre 20 e 11 é 1. A mesma coisa com 7, não dá para dividir 20 por 7, ou seja, o máximo divisor comum é 1. O mesmo com 3, que também é um primo, né? Não dá para dividir 20 por 3, então a única possibilidade é 1, tá? O 5 ele também é primo, só que perceba, eu consigo dividir 20 por 5. 20 dividido por 5 é 4, então o MDC entre 5 e 20 é o próprio 5, então ele não entra na jogada. Quem faltou? Faltou o 15 e o 9, né? O 15 facilmente a gente consegue lembrar, por exemplo, do 5. O 5 é o MDC entre o 20 e o 15. E 5 é maior do que 1, eu quero os que são 1. E o 9 a gente consegue, por exemplo, ninguém, né? Não existe nenhum número que eu consiga dividir o 9 e também consiga dividir o 20. Então o MDC entre 9 e 20 é 1. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então esse número é 8. Tá? Teoricamente, o que ele queria que a gente fizesse? Que a gente fizesse a mesma coisa para o E21, para o E22, para o E23, para o E24 e para o E25. Né? O E20 a gente sabe que é 8. Aí a gente vai fazer com o E21 e achar quantos números funcionam, né, com essas propriedades, com essas condições. Mesmo com 22, mesmo com 23, mesmo com 24, aqui é 25, né? Ou mesmo com 25. Lógico, você percebeu o tanto de tempo que eu demorei para fazer o 20? Não dá tempo de fazer tudo, é uma questão objetiva, né? Então, o que a gente vai ter que pensar? Seguinte, vamos lá. Perceba que entre esses números aqui de baixo, o 23 é primo. Ele é primo. O 23 é primo. Significa que o 23 só é divisível por ele mesmo e por 1. O que isso significa? Significa, se a gente pegar todos os números antes de 23, o 22, o 21, o 20, o 19, o 18 e assim por diante, nenhum vai ter um MDC com ele diferente de 1. Porque ele é primo. Não tem outro divisor. A única possibilidade é o 1. Ou seja, todos os números anteriores ao 23, o MDC entre esse número e o 23 é 1. Se nós fôssemos abrir o 23, a gente ia abrir com 22, 21, 20, 19 e assim por diante, né? Até 1. Perceba, ó. O 23 e o 22 são primos entre si. O MDC é 1. O 23 e o 21 são primos entre si. O MDC é 1. Pode tentar. Você não vai encontrar outro divisor. Porque o 23 só é divisível por 23 e por 1. Então, todos os números, o MDC vai ser igual a 1. E aí, você tem que lembrar que a gente precisa contar quantos números, né, para encontrar a resposta. E aí, são 22, né? São os números naturais, diferentes de 0 e menores do que 23. Olhando para as alternativas, a gente tem essa alternativa. É a alternativa C. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão da FUVEST. Já vou avisar que essa questão eu vou fazer com calma, tranquilidade, vai demorar um tempo, porque eles precisam entender o que está acontecendo. Então vamos lá. 3x² menos 9x mais 7 é igual a x menos a ao cubo menos x menos b ao cubo para todo número real x. Qual é o valor de a mais b? Beleza. Qual o grande problema dessa questão? O problema dessa questão é que aqui eu tenho um produto notável, que é o nosso querido cubo da diferença. Se você não lembra de produtos notáveis, são aqueles lá tipo, por exemplo, o quadrado da soma, que você resolve com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem um algoritmo para resolver isso, né? Ou você pode fazer o chuveirinho, né? Transformar em duas multiplicações, né? Fazer o chuveirinho e resolver. O problema é que é o cubo, ninguém lembra qual é o algoritmo para resolver. E é que essa questão requer isso. Por quê? Vou te mostrar.
Você pode abrir isso daí, o x menos a ao cubo, como x menos a ao quadrado vezes x menos a. Sendo que x menos a ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse você é obrigado a lembrar. Você tem que lembrar do algarismo da diferença do quadrado da diferença. Você tem que lembrar, tá? X menos a. Beleza. Aí agora eu vou ter que fazer o chuveirinho. Então vamos lá. X ao cubo, x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes menos a, menos x quadrado a. Menos 2xa vezes x, menos 2x ao quadrado a. Menos a, mais, menos com menos é mais. 2x ao quadrado. Ao quadrado vezes x ao quadrado x. Ao quadrado vezes menos a, mais com menos a menos a ao cubo. Tá? Juntando quem é igual aí, eu vou ter x ao cubo. Cadê? Aqui eu tenho 1x ao quadrado a e aqui eu tenho mais 2x quadrado a. Então, menos 3x ao quadrado a. Aqui eu tenho 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais a ao quadrado x. Então, mais 3x ao quadrado menos a ao cubo. E aí você resolveu, né? Claro que para fazer o com b, o x menos b ao cubo é a mesma coisa, só que no lugar do a você está com o b. Tá? E agora eu vou aproveitar que eu estou aqui para te ensinar o algarismo, como a gente resolve, tá? Então vamos lá, ó. X menos b ao cubo. Você tem que lembrar da senha. A senha é 1, 3, 3, 1. Aí você pega o primeiro termo, põe ao cubo, depois põe ao quadrado, depois põe elevado a 1, depois põe elevado a 0. Elevado a 0 é 1, não vou nem pôr. Pega o segundo termo, faz a mesma coisa, só que agora ao contrário. No caso é b aqui, né? B ao cubo, b ao quadrado, b elevado a 1 e b elevado a 0. Como é 1, não vou nem pôr. E aí, como é menos, você vai trocando sinal. Então, menos, mais, menos. Se fosse soma, né? O cubo da soma seria todos os sinais mais. Como é o cubo da diferença, é menos, mais, menos. Tá? Então, esse é o algarismo para resolver. Você percebeu que é muito mais rápido fazer a conta e muito mais difícil de você errar? Tá? Enfim, tá resolvido aí. Então, vamos finalmente resolver essa bagaça. Então, vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. E o que ele está mostrando para a gente lá, que é o 3x ao quadrado menos 9x mais 7. É igual a... Seria o x menos a ao cubo, só que ao invés disso eu vou pôr x ao cubo menos x... menos 3x quadrado a mais 3x ao quadrado menos a ao cubo. Menos x menos b, né? Ó, só para você lembrar. Menos x menos b. Tô apontando para a tela, não adianta nada, né? Vocês não estão vendo meu dedo, mas tudo bem. Então, o x menos b a gente já sabe quanto é. X ao cubo menos 3x quadrado b mais 3xb ao quadrado menos b ao cubo. Legal! Aí agora, vamos fazer esse joguinho de sinal aqui no final, só pra gente não se confundir depois, tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar igual, então vou botar só 3 pontinhos, tá? Então, aqui também vai ficar igual, vou botar 3 pontinhos. Menos com mais, x ao cubo. Menos com menos é mais. 3x quadrado b. Menos com mais é menos 3xb ao quadrado. Menos com menos é mais, b ao cubo. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar todo mundo tá com x quadrado junto, todo mundo tá com x junto e todo mundo tá sozinho junto. Então, olha só. Aqui vai ficar igual, vou botar 3 pontinhos. Então, ó, quem tá com x ao quadrado? Tá o menos 3x quadrado a e tá o menos mais 3x quadrado b. Vou pôr agora quem tá com x junto. Então, mais 3x ao quadrado menos 3xb ao quadrado. Agora eu vou pôr quem tá sozinho junto. Então vai ser menos a ao cubo mais b ao cubo. Ainda faltou, ó, só para vocês terem certeza, ó. Eu peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui. Opa.
Peguei esse rapaz aqui, peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui, esse cara aqui. Esse é esse. Tá faltando gente ainda, né? Tá faltando esse x e esse menos x. Mas perceba que aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Então tá cortado, né? Eu tenho x ao cubo menos x ao cubo. Tô fora. Então tem aí a minha expressão. Olha o que eu vou fazer agora. 3x ao quadrado menos 9x mais 7. Vou colocar o x quadrado em evidência. X quadrado é igual a menos 3a mais 3b. Mais x, estou colocando em evidência, né? Para 3x ao quadrado falta 3a ao quadrado. Para menos 3xb ao quadrado falta menos 3b ao quadrado. E é aqui quem está sozinho. Johnny, por que raio você está fazendo essa tanta de conta? Porque olha só, como isso é uma igualdade, o cara que está junto com o x ao quadrado é igual ao cara que está junto com o x ao quadrado. O cara que está junto com o x é o cara que está junto com o x. E o cara que está sozinho é o cara que está sozinho. Johnny, significa então que eu consigo então fazer 3 igualdades com essa galera? Consegue. Então, a primeira, vou chamar de equação 1, o 3, que é quem está com o x ao quadrado do lado esquerdo, vai ser igual ao menos 3a mais 3b. Quem é quem está com o x ao quadrado da direita? Essa é a primeira equação 1. A equação 2 é quem está com o x no lado esquerdo, que é o menos 9, e quem está com o x do lado direito, que é o 3a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Legal. Johnny, o certo é igual a menos a ao cubo mais b ao cubo? É, mas não importa muito. Por quê? Porque aqui eu já tenho um sistema de equação que dá pra gente resolver. São duas equações com duas incógnitas, então dá pra resolver. Como a gente vai resolver isso? Vamos fazer o óbvio primeiro. Vamos dividir todo mundo por 3. Vamos dividir essa aqui também, todo mundo por 3. Então aqui eu vou ter 1 é igual a b menos a. Vou isolar o b. Então b é igual a 1 mais a. Maravilha. E aqui eu vou ter que menos 3 é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado também é um produto notável. Diferença de quadrados. É a diferença de quadrados. Isso se abre como a menos b vezes a mais b. Tem que lembrar disso, tá, galera? Esse é um produto notável. É regrinha, por isso que a gente lembra. Maravilhoso. E agora, como a gente resolve? Bom, a gente sabe qual é o valor de b. Então eu vou pegar a equação 1 e colocar na equação 2. Então, no lugar do b, eu vou colocar 1 mais a. Olha o que vai acontecer. Menos 3 é igual a menos b. No lugar do b, eu vou colocar 1 mais a. Vezes a mais b. No lugar do b, eu vou colocar 1 mais a. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita. Significa que ao resolver isso, eu vou encontrar com TA. Depois é só substituir, encontrar B, somar os dois, partir para o abraço, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Menos 3 é igual a menos 1 mais a. Né? Opa, menos a, né? Desculpa. Porque menos com mais dá menos a. Vezes a mais 1 mais a. Então, mais a com menos a já cortei. Sobrou um menos 1 aqui. Então, nós vamos ter menos 3 é igual a menos 1 vezes 2a mais 1. Que legal. Então, menos 3 é igual a menos 2a menos 1. Fiz a distributiva. Então, vou passar o menos 1 para lá, vai ficar mais 1, né? Então, menos 3 mais 1 é menos 2, é igual a menos 2a. Multiplicar todo mundo por menos 1 e dividir todo mundo por 2, eu vou ter que a é igual a 1. Legal, maravilhoso, show de bola, tranquilidade. O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá em 2, na equação 2.
que diz o seguinte. Na verdade, eu vou voltar em 1 mesmo, né? Faz mais sentido. Vou voltar na equação 1, que diz o seguinte. B é igual a 1 mais A. Só que eu sei quanto é A agora. B é igual a 1 mais 1. Então é igual a 2. Como o exercício quer A mais B, ele quer 1 mais 2, que é igual a 3. Deixa eu dar um zoom out para a gente ver completamente essa maravilhosidade que a FUVEST nos proporciona, né? Com certeza é super possível fazer em 3 minutos isso. Então, olhando para as alternativas, tem lá, né, a alternativa A, que é o número 3. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem que realmente tem o 3. Tá bom? Mais uma da FUVEST 2020. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para destinos Lisboa, Paris e Roma. Antes da gente continuar, vou pôr um tracinho aqui, que significa que eu parei aqui, tá? Eu vou chamar o número de passagens vendidos para Lisboa de L. Eu vou chamar o número de passagens vendidos para Paris de P. E eu vou chamar o número de passagens vendido para Roma de R, tá? Então, uma coisa que eu já sei, que o número de passagens para Lisboa, mais o para Roma, Paris, né, primeiro, mais o Paris, mais o Roma, é igual a 78 passagens. Vou chamar essa minha equação de equação 1, tá? Para depois a gente não se confundir. Vamos continuar a leitura. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para outros 2 destinos conjuntamente. Então, vou dar um pauzinho ali. Eu sei que o número de passagens para Paris foi... então, vou colocar aqui. Paris é igual ao dobro da soma dos outros 2. Vou chamar isso aqui de equação 2, tá? Beleza, vamos continuar. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Essa é cabulosa, deixa eu dar um pause aqui. Então vamos lá. O número de passagens vendidas para Roma foram vendidas... para Roma foram vendidas 2 a mais que a metade das vendidas a Lisboa. Então metade da Lisboa mais 2, né? 2 a mais. Beleza. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente? Então a soma, né? De Paris e Roma. Então no final ele quer saber P mais R. O quanto isso vale. Então vamos lá. Beleza. Aqui nós temos um sistema com 3 equações, né? Para resolver... eu vou chamar a última equação de 3. Para resolver esse sistema, eu vou fazer o seguinte. Se liga. Essa última equação só está em função de RL, certo? Significa, então, que se eu conseguir sumir com esse P daqui, eu vou ter uma outra equação também em função de RL. E aí fica mais fácil da gente resolver. A gente vai transformar um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. E como eu posso sumir com esse P daqui? Eu posso pegar esse P de lá de cima, isolar as outras e encontrar esse P em função de R e L. E daí eu vou substituir no P na segunda equação, e aí eu vou ter uma outra equação só com R e L. E daí eu vou poder fazer qualquer coisa que eu queira com a segunda e a terceira equação. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação, vou colocar um negocinho assim, porque o esquema aqui vai ser louco. Então eu vou pegar a equação 1 e eu vou fazer o seguinte, vou isolar o P. Então P é igual a 78 menos L menos R. Agora eu vou pegar essa minha nova resposta e vou colocar na equação 2. Olha o que vai acontecer. No lugar do P, eu vou colocar 78 menos L menos R. E isso é igual a 2R mais L, tá? Equação 2. No lugar do P, eu coloquei lá a resposta que eu tinha encontrado anteriormente. Percebe que agora eu tenho uma nova equação, e essa nova equação está em função de L e R. Assim como a última. Significa que agora essa equação e a equação 3
eles são um sistema com duas equações, vai ficar muito mais fácil, tá? Antes de eu começar a mexer com isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mais bonito. Então, 78 menos L menos R é igual. 2 vezes R é 2R, 2 vezes L é 2L. Vou passar o L e o R para o outro lado. Então, eu vou ter 78 é igual. O L é negativo, passa somando. O R é negativo, passa somando. Então, 3R mais 3L. Tudo bem? Vou chamar essa equação aqui de equação 4, tá? Porque daqui a pouco a gente vai usar ela. O que mais que a gente pode fazer de bom? Vou botar um pouquinho mais para cá. Porque eu vou mexer rapidamente com a equação 3. Então, vou pegar a equação 3 e vou passar esse 2, o menos 2 para lá, o 2 positivo para lá, né? E ele vai sair negativo. Então, R menos 2 é igual a L sobre 2. Agora eu vou passar o 2 melhor do que isso, vai. Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Para esse L sobre 2 sumir, né? Então, multiplicando todo mundo por 2, vai ficar 2R é igual a L, né? Meio vezes 2 é 1, mais 4. Agora assim ficou melhor, né? Então, eu tenho que 2R menos L é igual a 4. Vou chamar essa equação de equação 5. Maravilha? Beleza. Vou pôr um pouquinho mais para baixo. Agora, a gente vai olhar para as equações 4 e 5. A gente vai fazer um novo sisteminha. Então, minha equação 4 é 3R mais 3L é igual a 78, correto? E minha equação 5 é 2R menos L é igual a 4. Aqui eu tenho um novo sistema. Só que é um sistema agora com duas equações e duas incógnitas. É um sistema muito mais fácil de se resolver. O que você pode fazer aqui? Você pode isolar R e substituir na outra equação, ou isolar o L e substituir na outra equação. Eu vou fazer no outro método, tá? Se você quiser fazer substituição, faça. Vai ficar mais conta, por isso que eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar a equação de baixo e multiplicar por 3. Então, olha só. A de cima fica igual. E a de baixo vezes 3 vai ser 6R menos 3L é igual a 12. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou somar essas duas equações. É um outro método de resolver sistema. Então, 3R mais 6R dá 9R. Mais 3L mais menos 3L, mais com menos dá menos. Então vai ser 3L menos 3L. Dá 0. E 78 mais 12 dá 80, 90. O 9 passa dividindo, então eu descubro que o R é igual a 10. E aí fica fácil, né? Eu posso, por exemplo, voltar lá na equação 5, lembra dela? Se eu voltar na equação 5, diz que, por exemplo, 2R menos L é igual a 4. Agora eu sei que o R é 20, o R é 10, né? Então, 2 vezes 10 é 20. Vou passar o 4 para cá, vai ficar menos 4, ou passar o L para lá. Vai descobrir que o L é igual a 16. E agora, para descobrir o P, eu vou voltar lá na equação 1. Vamos fazer mais um traçadinho aqui, porque eu vou voltar lá na equação 1, que diz para mim que P é igual a 78 menos L, só que L é 16, menos R, só que R é 10. Então, nosso P vai ser igual 78 menos 10, 68. 68 menos 6, 62. 62 menos 10, 42. 52, desculpa. 52. Show de bola. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E vamos lá. Então, o que ele queria mesmo? Ele queria P mais R, né? O nosso P é 52 e nosso R é 10. 52 mais 10 é 62. Alternativa D. Show de bola? Um ponto XY no plano cartesiano pertence ao conjunto F se é. Então vamos lá. Para ser do conjunto F, ele tem que acontecer algumas coisas. Ele tem que ser equidistante tanto ao eixo X
em horizontal, quanto ao eixo y, horizontal, e pertencer ao círculo de equação blá-blá-blá. Aqui é a minha primeira ressalva, tá? Quando a gente fala de círculo, vamos fazer um círculo qualquer aqui. Fiz um círculo. Círculos significa o corpo todo. Então, tudo isso é um círculo. Tudo que está pintado aqui, ó, é um círculo. Então, por exemplo, eu posso pegar esse ponto aqui, vou fazer de outra cor, que esse ponto ficou ruim. Esse ponto aqui, e ele é equidistante. Vamos supor que ele seja. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele também vai ser equidistante. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele também vai ser equidistante. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele também vai ser... Se eu pegar um outro aqui, percebe que vai formar uma reta aqui de infinitos pontos que são equidistantes do x e do y. Isso é um problema, tá? Então é por isso que essa equação que te deram aí não é uma equação do círculo, tá? É uma equação da circunferência. Então não é círculo, tá? O que ele quer dizer é circunferência. Porque a circunferência é só a casca. Então se, por exemplo, eu tiver de novo aquele negócio lá, eu vou ter um ponto aqui, por exemplo, um ponto aqui, por exemplo, e um aqui. São dois, dá pra contar, tá vendo? Ele quer saber quantos são. Não tem como ser infinitos, tá? Então ele tá falando da circunferência. Se eu fosse a FUVEST, eu teria cancelado essa questão. Não tenho certeza se foi, mas eu teria cancelado. Porque é circunferência o correto. Mas vamos fazer dentro do possível, tá? Fingindo que é circunferência. Ele quer saber, então, quantos pontos pertencem a essa circunferência e são equidistantes tanto do x quanto do y, tá? Assim, você não precisava saber desenhar a circunferência, tá? Não precisava. Era só igualar. Mas aqui eu vou desenhar a circunferência para você entender o que está acontecendo, tá? Como eu consigo desenhar uma circunferência a partir da sua equação? Então, vou pôr aqui a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 é igual a 0. Olha só que legal. O centro da circunferência é quem está com x, que é o menos 2, dividido por menos 2. Quem está com y, dividido por menos 2. Tá? Juro. Sempre que você tiver uma equação da circunferência, você pode pegar o número que está multiplicando o x e dividir por menos 2, e o número que está multiplicando o y e dividir por menos 2. Você vai encontrar o centro dessa circunferência, que no caso é a 1, 3. Tá? Então, vou falar que 1 é aqui, vai. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Tudo bem? Beleza, né? Show. Agora a gente pode descobrir o raio. E para descobrir o raio também tem uma fórmula. A fórmula do raio é o raio ao quadrado, que vai ser igual a x do centro da circunferência ao quadrado, mais y do centro da circunferência ao quadrado, menos quem está sozinho. Nossa, Diano, ficou feio. Olha só, calma, fica tranquilo. Ó, o r ao quadrado é igual o valor do x no centro, que no caso é 1, 1 ao quadrado é 1, mais o valor do y ao quadrado no centro, 3 ao quadrado é 9, menos quem está sozinho. Quem que é que está sozinho? É aqui na equação, ó. Quem está sozinho é esse 2, tá vendo que ele não está junto com o x nem com o y? Então é menos 2. Então r ao quadrado vai ser igual a 10 menos 2 é 8. Então r vai ser igual a raiz de 8. 8 é 2 vezes 4, né? Então 4 vai sair da raiz como 2. Então vai ficar 2 raiz de 2. Beleza? Tranquilidade, né? Então o raio disso é 2 raiz de 2. Então a gente vai ter uma... Vou desenhar toscamente aqui, tá? E só metade dela. Ela continuaria para cima, tá? Então a partir do centro, eu vou ter um raio. Ficou até bom, vai. E aqui fecharia a circunferência. Começaria a fechar a circunferência. Eu teria um raio de 2 raiz de 2. Tudo bem? Vou botar mais pra cá, vai. 2 raiz de 2. E o ponto central aqui é o ponto 1 e 3. Tá? Show de bola. Não precisava ter desenhado isso. Tô desenhando pra te explicar um pouquinho, tá? Aí ele quer saber quantos pontos são equidistantes. E aí a gente tem que olhar pro seguinte. Para ser equidistante, você percebeu quando eu fiz pro círculo, tinha uma reta que passava por aqui? Né? Então vai ter, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui. Né?
que ele é equidistante, né? O x vai ter o mesmo valor que o y. Só que pro outro lado também tem uma reta. Aqui no meu desenho não vai parecer que pega, né? Inclusive, vou até reformular meu desenho um pouquinho para você ver que talvez pegue um aqui, vai. Pô, não necessariamente vai pegar um, pode pegar dois, pode pegar três, tá? Mas também tem uma outra função aqui, que também pega. Essas funções, a em verde é y é igual a x, né? Então sempre que eu pegar um y, o x tem o mesmo valor. E a segunda é o y é igual a menos x. Sempre que eu pegar um y, é só pegar um x negativo. Por quê? Porque para lá, para cá, né, o x sempre vai ser positivo. E para cá, o x sempre vai ser negativo. Então eu vou ter duas funções. E aí é o seguinte, cara, você tem que saber isso. Quando um ponto pertence a duas funções, o único jeito de ele pertencer é se ele funcionar tanto na primeira quanto na segunda. Ou seja, para o ponto estar tanto na circunferência quanto na função y igual a x, o y igual a x, o y do y igual a x e o y da circunferência é o mesmo. E o x com o x da circunferência vai ser o mesmo. Então a gente precisa fazer o seguinte. Sempre que tiver uma função, você vai fazer isso, tá? Se for segundo grau com primeiro, se for terceiro grau com primeiro grau com segundo, é sempre a mesma coisa. Circunferência com elipse, é isso, tá? É sempre assim que faz. Então, se o ponto pertence tanto à equação da circunferência, vou pôr ela aqui. Y. Tanto quanto a equação dessa função, dessa reta, significa que o valor de x funciona em uma, também funciona na outra, e o de y funciona em uma, também funciona na outra. Ou seja, isso é um sisteminha. Quando duas equações têm duas incógnitas, e nas duas equações ela tem o mesmo valor, a gente está num sistema, tá? Bom, para resolver isso já está fácil, né? Porque o y é igual a x, então é só colocar aqui, ó. No lugar do y, eu coloco o x. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. No lugar do y, eu coloco x. Ih, rapaz, tá feio. Menos 2x. Menos 6y. No lugar do y, eu coloco x. Mais 2 é igual a 0. Essa função vai ficar 2x² menos 8x mais 2 é igual a 0. Dividindo todo mundo por 2, vai ser x² menos 4x mais 1. Vamos ter que resolver isso para encontrar o x, tá? Quer fazer som produto? Tenta fazer, vai dar ruim, tá? Vamos fazer delta e Bhaskara. Vou mudar até de cor. Então, delta é o b ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes a vezes c. 16 menos 4 é 12. Então, você vai perceber que o nosso x vai ser igual a menos delta, menos b, menos 4 é 4, mais ou menos sair de 12, dividido por 2 vezes o a. Então, existem dois valores para x já, né? Então, eu já sei que pelo menos dois pontinhos pertencem tanto à função x igual a y, quanto à função da circunferência. Só que lembra que eu te falei que não tem só essa função? Existe essa outra aqui, né? O nosso x é igual, nosso y é igual a menos x. Então, vou ter que fazer a mesma coisa, tá? Vou um pouquinho mais para cá. Vamos fazer a mesma coisa. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 é igual a 0. E só que dessa vez o y é igual a menos x. Agora é substituir. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos x ao quadrado é x ao quadrado também. Menos 2x menos 6y. No lugar do y eu vou colocar menos x. Menos com menos dá mais. 6x mais 2 é igual a 0. Eu vou ter 2x ao quadrado mais 4x mais 2 é igual a 0. Dividindo todo mundo por 2 é x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 0. Aqui dá soma e produto, né? Vamos fazer. A soma é menos b sobre a, então é menos 2. O produto é c sobre a, então é 1. Quais dois números multiplicados dão 1 e somados dão menos 2? É o menos 1 e menos 1. Tá vendo? É um valor só. Ou seja, aqui eu tenho 2 pontos e aqui eu tenho 1 ponto. Tá? Então no final, é justamente o desenho que eu fiz. Eu não fiz ele à toa, tá? Eu já sabia a resposta, tá? Beleza. Então vamos lá ver as respostas. Então tem 3 pontos. Assim, igualzinho o desenho que eu fiz, literalmente. Então,
esse conjunto, então, é vazio? Não, ele tem 3 pontos. Tem exatamente 2 pontos? Não. Tem exatamente 2 pontos? Não. Tem exatamente 3 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e 1 no segundo quadrante, exatamente igual ao meu desenho. Essa é a alternativa D. Uma cidade é dividida em 2 setores. O setor sul, com área de 10 km quadrado, e o setor norte, com área de 30 km quadrado. Beleza. Após o final de semana, foram divulgados os seguintes índices pluviométricos. Aí tem lá a tabelinha. É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi. Quando ele diz total pluviométrico, ele está querendo dizer a média. Tá? Mas fica atento, não é só fazer a média 7 com 9, com 11 e 7 dividir por 4. Não é isso. Por que não é isso? Porque o sul tem uma área menor e o norte tem uma área maior. Significa que o norte vai ter mais valor nessa média. Então não é uma média aritmética simples. É uma média com pesos. E é isso que a gente vai pensar agora. Tá? Ó. No sul, no sábado mais no domingo, choveu 7 mais 9, 16 milímetros. No norte, sábado mais domingo, choveu 11 mais 17, 28. 28 milímetros. Então, a média disso é o número de quilômetros quadrados. E quando a gente fala que choveu 1 milímetro, por exemplo, é 1 milímetro por quilômetro quadrado, tá? Então, em 10 quilômetros, choveu em 2 dias 16 milímetros. E em 30 quilômetros quadrados, choveu em 2 dias 28 milímetros. E tudo isso eu vou dividir por 40. Por que 40? Porque 40 é o total de milímetros. Tá? E isso é uma média por peso. Então, agora é só resolver essa conta. Eu vou fazer o seguinte. Não tem muito o que fazer, né? Então, o que eu posso fazer, né? Eu vou cortar o zero de baixo. Como é uma soma, eu não posso cortar só um zero. Então eu tenho que cortar esse de cá e eu preciso cortar esse de cá, tá? Senão não dá certo. Então cortei a galera. 16 mais 3 vezes 28, 84, dividido por 4. Então vai dar 90, 100 por 4, 25. 25 milímetros. Essa foi a média. Alternativa D. Como já estava fácil a prova, né? Vamos fazer uma questão de matemática em inglês, né? Então, vamos lá. Eu não vou ler inglês, mas eu vou já traduzindo, tá? Lá no cartão do Calvin. O ponto A é 2 vezes mais distante do ponto C do que o ponto B é distante de A. Vou tirar isso aqui, beleza. Beleza. E a distância do ponto B até o ponto C são 5 polegadas. Índice é polegada. Qual a distância do ponto A até o ponto C? Aí ele fica bravo e fala, o mundo tem muitos problemas, enfim. Beleza. Aí o que o exercício quer? Ele quer que você resolva isso. Ele quer saber, então... ele quer saber em polegadas, então a gente vai só fazer as contas, não precisa nem converter nem nada. E ele quer que a gente resolva o problema. O problema desse problema é que ele tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a gente ter assim, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Olha o primeiro, ele fala que o ponto C está distante 2 vezes mais do que o ponto A, do que o ponto B do ponto A. Então o C tem uma distância 2x, enquanto o ponto de A até B tem distância x, né? A distância de A até C é 2 vezes maior do que a distância de A até B. Beleza. E ele fala pra gente que a distância entre B e C é 5. Bom, se eu tenho total 2x e eu tenho já x, né? Então esse 5 tem que ser igual a x também. Então eu descubro que a distância que vale x é 5, né? Como ele quer a distância de A até C, então é 2 vezes 5, então é 10. Então a primeira resposta é 10. Então eu já vou ficar entre a A, a B, a C e a D, tá? Eu sei que a B e a C não tem porque não existem outras possibilidades, né? Então eu já vou excluir essa também. Eu tenho 2 possibilidades, tá? Então eu já estou entre a A e a D. Bom, a segunda possibilidade é o seguinte.
Se eu tivesse um ponto A aqui no meio, e a distância de ele até B é x. E a distância de ele até C é 2x, é o dobro, né? Então tudo seria 3x. Só que ele diz pra gente que a distância de B até C são 5 polegadas. Tudo bem? Vamos descobrir x então. X é igual a 5 sobre 3. Como o que ele quer é a distância de A até C, ele quer 2x. Então ele quer 10 sobre 3, né? 5 sobre 3 vezes 2. Então nós temos aqui na alternativa A, 10 sobre 3 e 10. É isso, pessoal. Finalizamos o nosso MafoVest. Vejo vocês na próxima.